então na 15ª aula do nosso curso sobre o Espírito Santo, o capítulo 3 do livro do John Bevere, 3 níveis de relacionamento. Nesse dia 5 desse capítulo, nós vimos as páginas 105 a 109, nós fizemos, ou deveríamos ter feito a devocional do 5º dia nas páginas 120 a 122, e também lido e respondido as questões para discussão nas páginas 123 a 125. Convido você a abrir sua Bíblia no texto base desse capítulo, Mateus 15, nós vamos ler do 6 ao 9. Se você estiver sem Bíblia, você pode ler comigo no telão, na versão do autor, que diz assim: assim, por causa da sua tradição, as regras passadas pelos seus antepassados, vocês anulam a palavra de Deus, retirando a força e a autoridade dela e tornando-a sem efeito. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Dia 5, a última parte, a última aula desse capítulo 3, 3 níveis de relacionamento. Vamos começar falando sobre conhecendo Deus pelo seu Espírito. Nós temos que entender que nesse capítulo, o autor John Bevere vai nos dizer que nós só podemos ter um relacionamento profundo com Deus não através da tradição religiosa, não através da carne, mas unicamente através do Espírito. Ele vai colocar ali esse versículo de 1 Coríntios 2:11: pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. No grego, a palavra pensamento significa estado de ser ou composição de algo. Nós não podemos conhecer a Deus com a mente humana. Só com a mente humana não tem como nós conhecermos a Deus. É claro que como seres humanos nós pensamos, e os animais não pensam. Um animal não tem como conhecer a Deus, porque ele não tem um espírito. Nós temos um espírito que habita no corpo e que tem uma alma, e por isso nós podemos conhecer a Deus através do relacionamento do nosso espírito, o espírito humano, com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos conhecer a Deus a não ser pelo seu Espírito Santo. Ele coloca ali a sua composição no sentido de pensamento, porque é o Espírito Santo que vai revelar a palavra de Deus escrita. Então eu posso ser um estudioso da Bíblia, posso conhecer a Bíblia nas línguas originais do hebraico e do grego, e posso não conhecer a Deus. Posso ser um pastor, posso ser um teólogo, posso não conhecer a Deus. Por quê? Porque o relacionamento com Deus é pessoal, experimental e racional, mas através do Espírito Santo de Deus. Através unicamente do Espírito Santo de Deus é que nós podemos conhecer a Deus. 1 Coríntios 2:12 diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O próprio Senhor Jesus, nós vimos nessas semanas, disse para os seus discípulos: olha, vocês não vão suportar o que eu tenho para falar mais para vocês, mas quando vier o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, aquele que é o Espírito da verdade, ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Ele vai fazer lembrar de todas essas palavras que eu tenho falado para vocês, mas que vocês não estão compreendendo, porque é o Espírito Santo que nos faz conhecer a Deus, através do nosso coração, através da nossa mente, mas pela ação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Amém? Para conhecer os pensamentos de Deus, nós só podemos fazê-lo pelo Espírito Santo. Se nós queremos ter intimidade com o Criador no nível espiritual, um nível mais alto de relacionamento,
tem que ser através do Espírito. Então eu vou dar um exemplo para você com o exemplo de Paulo. Ora, Paulo, o apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo, não conheceu Jesus fisicamente. Ele não foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. No entanto, Paulo vai ser o homem no Novo Testamento que mais vai escrever cartas. Ele escreve dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreve 13. Só que ele não andou com Jesus, ele não tocou em Jesus, ele não viu Jesus andar sobre as águas, ele não viu Jesus partir o pão para uma multidão, ele não viu Jesus acalmar a tempestade, ele não viu Jesus partilhar da Santa Ceia, ele não viu Jesus morrer na cruz, e muito menos Jesus ressuscitar. No entanto, ele vai ser, pelo que parece, pelos escritos do Novo Testamento, daqueles que não conheceram Jesus pessoalmente, que mais conhece Jesus, apesar de nunca ter andado com Jesus. Por quê? Porque ele andou no nível espiritual. Ele conheceu Jesus não através da carne, não como Tomé. Tomé falou assim: não, eu só vou crer se eu tocar no seu lado onde foi transpassado, onde Jesus foi transpassado, só vou crer se tocar nas suas mãos onde os pregos passaram. Tomé precisava conhecer a Deus no nível físico, no nível de ver, de ouvir e de tocar pessoalmente, fisicamente. Isso é um relacionamento muito vago, muito pequeno, mas Deus quer se revelar a nós através do Espírito. Olha só o que o apóstolo Paulo vai escrever em Gálatas 1, 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Jesus Cristo apareceu para ele fisicamente? Não, espiritualmente. E esse é o evangelho que ele pregava, e por isso que tinha tanto sucesso, e por isso que nós temos o cristianismo hoje. Por quê? Porque o apóstolo Paulo saiu ali de Jerusalém, saiu ali da Judéia, saiu da Galileia, e foi para o mundo greco-romano pregar o evangelho por toda a Ásia e por toda a Europa. Por causa desse homem que não conheceu Jesus fisicamente, é que nós tanto falamos de Jesus Cristo, porque ele não conheceu Jesus fisicamente. Muitas vezes a gente fala assim: se eu tivesse andado com Jesus, se eu tivesse sido um daqueles apóstolos, se eu tivesse sido um dos seus discípulos, nossa, ia ser demais, ia ser sensacional. Mas Deus está nos mostrando que não. Paulo não andou com Jesus fisicamente, e no entanto, olha quanta coisa que ele fez. E assim eu e você podemos fazer mediante a revelação do Espírito Santo. Como Jesus foi revelado a Paulo? Paulo afirma que essa revelação não veio do homem, e que não andou com Jesus, por ser através do Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo. Ele mesmo é o que chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Até então ninguém tinha dito que o Espírito Santo era o Espírito de Cristo. Olha quem vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo: aquele que conhecia profundamente o Espírito Santo, aquele que foi que disse para nós que a graça de Jesus, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. É esse, porque ele conheceu Jesus espiritualmente. Paulo teve revelação maior por nunca ter andado com Jesus fisicamente? O autor coloca essa pergunta: será que ele teve uma revelação maior porque ele não se apegou à carne, não se apegou ao tempo que os discípulos, os apóstolos andaram com Jesus? Olha só que Pedro escreve sobre Paulo, 2 Pedro 3, 15 e 16. Nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender.
Olha só, o apóstolo Pedro está dizendo que Paulo escreve sobre Jesus e que as coisas que ele escreve são difíceis de entender. Mas quem que andou com Jesus? Pedro ou Paulo? Pedro ou Paulo? Pedro. Quem que andou com Jesus? Pedro. Olha só, Pedro, 3 anos e meio mais ou menos foi discípulo de Jesus. Ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu Jesus acalmar a tempestade, ele viu Jesus multiplicar os pães e os peixes. Jesus entrou na sua casa. Alguns estudiosos dizem que quando Jesus se mudou para Cafarnaum, ele foi morar na casa de Pedro. Ele curou a sogra de Pedro, ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva em Naim, e Pedro estava presente, assim como ele também ressuscitou aquela menina, filha de Jairo, e Pedro estava ali com João e com Tiago. Ele viu Jesus fazer inúmeros milagres. Ele foi um dos 3 que subiu com Jesus no Monte da Transfiguração, quando viu Jesus na sua glória. Ele viu 2 pescas maravilhosas, uma antes dele se tornar um discípulo e uma depois que Jesus ressuscitou. Ele viu Jesus ser preso, ele ceou com Jesus, e ele viu várias vezes Jesus ressuscitado, durante os 40 dias que Jesus ficou aqui na terra, antes de ascender para o céu. Pedro desfrutou de anos de interação com Jesus na carne. Pedro afirmou: algumas coisas das revelações de Paulo são difíceis de entender, porque talvez Pedro tenha se baseado apenas nas suas memórias que ele tinha sobre Jesus. Então ele ficou limitado. Por mais que ele tivesse sido usado grandemente por Deus em Pentecostes e ali no início da igreja, Atos dos Apóstolos vai falar cerca de 1/3 de Pedro e 2/3 de Paulo. Pedro vai sair de cena para Paulo entrar em cena, porque talvez Pedro tenha ficado limitado apenas às memórias que ele tinha físicas de Jesus. Talvez isso mostre para nós que Paulo entrou numa profundidade maior no seu relacionamento com Jesus do que Pedro, porque ele só podia se basear na esfera espiritual, no relacionamento com Jesus na esfera espiritual, não na esfera da carne, não na esfera do sentimento, mas na esfera do Espírito. 13 livros dos 27, como eu falei para você: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Paulo escreveu com a inspiração do Espírito Santo, apesar de nunca ter conhecido Jesus na carne, porque é o Espírito Santo que nos revela completamente Jesus. O próprio Jesus disse isso lá em João 16, 12 e 13: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele vai dar para vocês a revelação completa. Paulo não baseou a sua fé em interação física anterior com Jesus. Ele teve que acreditar sem ver. Ele teve que fazer muitas das coisas que ainda não havia sido feito. Levar o Evangelho para os gentios, escrever tantas cartas. A primeira carta, você sabia que a primeira carta do Novo Testamento foi Paulo que escreveu? Foi Gálatas. É o primeiro livro do Novo Testamento. Foi ele, um pioneiro. Por quê? Porque ele era um homem de comunhão com o Espírito. Como que você sabe disso, pastor? Porque ele afirmava, ele dizia assim: o Espírito Santo me avisa que por todas as cidades que eu estou voltando, que eu estava voltando da sua última viagem missionária, que eu vou ter dificuldades, que eu vou ser preso e que eu posso ser até morto. E o Espírito Santo não aliviou a barra dele, só que o Espírito Santo continuou com ele, porque tinha um propósito na vida dele. Paulo removeu qualquer aspecto físico, mas se baseou no relacionamento com Jesus, através do Espírito Santo. Um relacionamento com o Pai através do Espírito Santo, e daquilo que o Espírito mostrou a ele. Jesus disse isso para Tomé:
após a ressurreição, Paulo dependia totalmente do seu relacionamento espiritual com o Mestre, pois não tinha outra escolha. Ele estava perdido, sendo enviado ali na Ásia. Para você ter uma ideia, ele chegou numa cidade uma vez, foi recebido, normalmente aí ele vai lá, faz um milagre, e aí então eles colocam eles como deuses, e eles falam assim: não, nós não somos deuses, nós, chamam Paulo e Barnabé de deuses, de Apolo e Mercúrio, se não me engano. Eles falam: não, somos homens que nem vocês. Depois eles pegam pedras e apedrejam Paulo. Paulo é assim, tá, num segundo está lá nas nuvens, considerado como Deus, no outro quase matam ele. Olha só, como que ele conseguiu passar por tudo isso? Como que ele pode escrever aquele versículo que todo mundo faz, até tem no carro: tudo posso naquele que me fortalece? Se acha super, né, quem coloca aquele versículo, mas ele está falando de nudez, ele está falando de passar fome, ele está passando de passar dificuldade, de quase ser morto, e ele fala assim: eu posso tanto essas coisas, quanto eu posso as coisas boas também, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem? Jesus, o Espírito Santo, amém? Assim como Paulo, nós recebemos o que? A oportunidade de seguir Jesus sem a dependência física. Quem viu Jesus aqui fisicamente? Quem tocou em Jesus? Então nós temos a mesma oportunidade que Paulo, de conhecer Jesus espiritualmente, sermos íntimos de Jesus. E isso é melhor do que se a gente tivesse visto com os nossos olhos. É claro, se me perguntassem agora, e eu penso isso toda vez, que eu queria ter visto Jesus na carne, eu gostaria. Deve ser fantástico, mas nada se compara ao relacionamento profundo com o Espírito. Nada se compara, porque naquele tempo, se você queria ver Jesus com os olhos, você não tinha o Espírito, e para nós é comum ter o Espírito. Só que Pedro não tinha o Espírito, Tiago não tinha o Espírito, João não tinha o Espírito, não tinham. Então hoje nós temos a oportunidade de não andar fisicamente com Jesus, mas nos comunicarmos através do Espírito Santo e ter um relacionamento espiritual e profundo com Ele. É isso que nós temos que ter. Não basta só você vir aqui ouvir uma aula, isso não vai gerar relacionamento mais profundo com você, e nem eu por dar a aula, ok? Eu posso apenas dar a aula, passar o conteúdo, mas tem que ser muito mais que o conteúdo, tem que ser colocado na prática, e por isso que eu tento fazer um curso interativo, para que você faça durante a semana, para que você faça todos os dias, para que você conheça esse Espírito Santo, amém? Experimentando o relacionamento com Ele no nível mais profundo. Olha só, o autor John Bevere vai colocar dentro desse dia 5, esse segundo item, esse segundo tópico. Nós temos um relacionamento mais profundo. Nós aprendemos que esse relacionamento mais profundo é espiritual, não é carnal, não é baseado na carne, não pode ser baseado em sentimentos, não pode ser baseado no nosso coração, porque o nosso coração, eu digo humano, é enganoso, ok? Tem que ser algo espiritual. Então a nossa carne é irredimível, a nossa carne não se converte. Diga para o seu irmão: a sua carne, diga aí para o seu irmão, a sua carne não se converte. Você pode ficar o dia inteiro na igreja, a carne não se converte. Você vai sair lá fora, vai passar uma mulher bonita para os homens, vai olhar e vai gostar, a não ser que você seja um homem com um H minúsculo. Mulher vai passar no shopping, vai ter vontade de comprar sapato, não tem jeito, vai continuar tendo essa vontade, porque a carne não se converte. No entanto, o nosso espírito, ele é redimível. Por quê? Porque Deus, ele tira o quê? O coração de pedra, ou seja, nosso espírito estava morto, estava sem comunicação com Deus, e coloca o coração de carne, ou seja, um coração obediente, coloca ali o seu espírito. No nosso espírito nós podemos ser a imagem e semelhança de Deus, porque o Espírito Santo vem morar em nós.
Mas todos nós, como cara descoberta, refletindo o espelho, a glória do Senhor, somos como um espelho que reflete a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, pela ação do Senhor que dá o Espírito. Então o Espírito vem morar dentro de nós, e aí está feita a obra. Pronto, o Espírito Santo está lá. A carne não se converte, e o Espírito virou imagem de Deus, porque o Espírito Santo vem morar. E agora, o que fica no meio? A alma. E aí que está o problema. É a alma que a gente toma as nossas atitudes. É na alma que a gente vai dizer: nossa, mulher bonita, mas sou casado. Mulher dos outros, não posso ver. Eu vou tomar a decisão, é na alma que eu vou tomar essa decisão. E aí é um processo. É um processo de redenção. E aí é o que o apóstolo Tiago vai dizer: portanto, venha se despojar, né? Ou seja, tirar tudo, toda impureza, todo acúmulo de maldade, e acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Na carne a gente se cansa facilmente. A gente compra um carro, passa os 5 anos, o carro fica velho. Rapidamente a gente compra alguma coisa, daqui a pouco aquilo que nos trouxe tanta alegria já não traz mais alegria. Passa. E a carne, meu irmão, como Deus disse, Ele não se revela ao seu povo. Deus diz que não se revela fisicamente através da carne. Não, como? Pelo Espírito. Ok? Então, nós só podemos conhecer a Deus pelo Espírito. 2 Coríntios 5, 16 e 17 diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos a ponto de vista humano, ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Ou seja, nós só podemos ter um relacionamento mais profundo através do Espírito. Vai sempre brigar conosco um relacionamento profundo e um conhecimento superficial. Se eu só ouvir todas essas mensagens que a gente está ouvindo, todo esse conhecimento, e ficar na nossa cabeça, dá para ficar. E aí eu saio daqui e continuo vivendo a vida normal. Fica raso. Ok? Dizem que a igreja brasileira, ela tem milhares de quilômetros de extensão. Milhares e milhares de quilômetros de extensão, de tão grande que é. Mas que quando você vai medir a profundidade, você tem só 2 centímetros. Porque é algo raso, é algo superficial, é algo carnal. E aí vai lutar conosco o padrão do tradicionalismo e a comunhão do Espírito Santo. Lembre-se que a tradição em si não é ruim, mas se nós vivemos da fé daqueles do passado e colocarmos a tradição acima da palavra de Deus, isso vai se transformar em tradicionalismo e vai nos matar. Por isso nós temos que ter uma comunhão profunda com o Espírito. O nível mais profundo espiritual está disponível para nós. Como? Palavra e presença. Se você não dedicar todo dia, não é um dia, não é uma campanha. Se você não dedicar todos os seus dias, até o fim, a uma leitura e uma meditação da palavra, você, meu irmão, minha irmã, você não vai se aprofundar no relacionamento com Deus. Não basta só ler a Bíblia. Quem aqui já fez aquela leitura da Bíblia que tem atrás ali, do Novo Testamento? Quem já fez? Agora, meu irmão, eu convido você a fazer de novo. Só que com uma diferença. Preste atenção aqui em mim. Presta atenção. Quando a gente vira pai, a gente vai melhorando. Antigamente, para ler, eu tinha que ler e está tudo em silêncio. Agora eu leio com barulho, com TV ligada, com rádio, e consigo me concentrar. Por quê? É treino. Simplesmente, ou eu faço desse jeito, que nem o apóstolo Paulo. Ou ele se virava com o Espírito Santo, ou ele estava no óleo, estava perdido. Ou ele se virava com o Espírito Santo, ele não tinha Bíblia, ele não tinha recursos, ele não tinha nada. Ou ele se virava com aquilo, ou ele estava perdido. Aí deu certo. Porque a gente é assim.
A gente gosta de andar com uma muleta. Então, preste atenção, se você não separar um tempo para meditar e orar na palavra, você não vai se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Você precisa todos os dias, Deus quer falar com você. Você não pode sobreviver de uma feijoada no domingo. Dá para sobreviver com uma feijoada no domingo? Vai passar fome, vai morrer. Vai levando, vai morrer. Pode ter até uma congestão, porque você está com tanta fome no domingo, que daí você engole tudo aquilo e aí você passa mal. É ou não é? Dá dor de barriga. Então, o que é? Você tem que ler novamente, e aí o que você vai fazer? Você leu Mateus, por exemplo, você leu Mateus 1, o que isso significa para a minha vida? E como que eu posso aplicar isso na minha vida? Porque se ficar só aqui na cabeça, meu irmão, minha irmã, não vai adiantar nada. Conhecimento só não salva. Até o diabo cita a Bíblia. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus, ok? O diabo citou a única palavra que Deus tinha dado para Eva e para Adão, ok? Citar a Bíblia qualquer um cita, até o diabo. Agora, ele não pode colocar em prática. Eu e você podemos colocar em prática, mas para você e eu colocar em prática, você tem que ler, você tem que parar um momento, você tem que desligar o celular, você tem que desligar a TV, você tem que pôr como prioridade, você tem que pegar, abrir sua Bíblia, ler e falar: o que Deus está falando comigo? Não o que você acha, ok? Tem que tirar as lentes do tradicionalismo, do preconceito, de todas as coisas, e tem que ler e procurar ver assim, o que Deus está falando. E como que eu aplico na minha vida? Puxa, ame o próximo como a ti mesmo. Puxa, bem hoje esse texto. Bem hoje que brigaram comigo. Ame os seus inimigos. Puxa, olhe para o que vocês perseguem. Puxa. Olha só. E agora? Coloque em prática. Como você vai colocar em prática? Meditar e orar. Aí você põe o joelho no chão. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero matar tal pessoa. Se eu pudesse, eu dava um tiro. Se eu pudesse, eu cozinhava no óleo. Mas Senhor, o Senhor me mandou, me ordenou orar. Então estou orando e abençoando. Abençoa, Jesus, abençoa. Não, de verdade, abençoa. Cuida da família. Sopra o teu espírito. Tem misericórdia. Você está exercitando. Certo? Não tem que começar ali? Então é isso. Se você fizer isso cada dia mais, você vai crescer na graça, porque Deus quer ter um relacionamento com você, não só de domingo. Domingo à noite todo mundo fica bonito, cheiroso, com Bíblia embaixo do braço, todo mundo parece crente, é ou não é? Não é? Sim ou não? É só pôr uma Bíblia embaixo do braço, dar um sorriso, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Agora nós falamos graça e paz, mais bonito, graça e paz, graça e paz. Mas, meus irmãos, a gente está perdendo aquilo que pode ter todos os dias. Olha só, 2 Coríntios 3, 16 a 18. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Antigamente as pessoas liam e não entendiam, é como se tivesse um véu, ouvia, puxa, o que é isso? Não estou entendendo nada. Mas agora o Espírito Santo é o nosso professor, está disponível, está online para você, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas nós temos que dar a primazia, o primeiro lugar, o centro. Não pode ser quando der tempo. Tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim. A média dos pastores de oração é 10 minutos, 10, 15 minutos, fizeram uma pesquisa, nos Estados Unidos por dia. Os pastores não leem a Bíblia só para pregar. E por isso que muitos estão se matando, estão caindo em problemas com drogas, com prostituição, com tantas coisas erradas. Porque um título não sustenta ninguém, meu irmão.
começa lá no quarto. Amém? Então olha só, eu fiz para você o devocional. Quem fez a devocional no quinto dia? Uma irmã. Eu coloquei no grupo para você. Eu coloquei, quem não comprou o livro, eu coloquei na íntegra para você fazer durante a semana. Está lá para quê? Para você fazer essas perguntas e para você crescer, meu irmão. Passaram-se 15 aulas e eu quero sinceridade agora. Quero a mesma sinceridade que Pedro cobrou na igreja primitiva de Ananias e Safira, que mentiram e que morreram ali, porque mentiram e disseram que trouxeram uma oferta integral e não trouxeram. Então agora eu quero a mesma sinceridade. E vou fazer uma pergunta. Quem aqui, depois de 15 aulas, não no conhecimento, no relacionamento, cresceu no seu relacionamento com o Espírito Santo, depois dessas 15 aulas? 3 pessoas. Meu irmão, é para você. Para isso que a gente está dando a aula. 15 aulas, faltam 10. Então eu desafio você, nessas últimas 10, preste atenção, a não ser só um ouvinte. Ok? Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte agora. Eu quero cada irmão com um irmão. Não pode ser da mesma família. E cada irmã com uma irmã. Vamos lá. Vamos? Rápido, levanta. Cada irmão com um irmão, cada irmã com uma irmã. Não pode ser da mesma família. Muito bem. Esse irmão, essa irmã, depois você vai pegar o nome e o telefone. Ok? Nome e telefone. E você vai cuidar desse irmão, dessa irmã, e vai ficar no pé dele. Vai ficar no pé dele, vai ficar no pé dela, vai ligar, vai mandar um WhatsApp. Ok? E vai perguntar. Ok? Quando você vai ligar? Na sexta-feira. Não adianta bloquear, viu? Se bloquear, vocês me contam que vai pagar 10 aqui. Vai pagar 10. Olha só. Pode ser telefone normal, pode ir na casa também se não tiver jeito, ok? Pode ser no modo antigo. Presta atenção. Você vai perguntar para o seu irmão na sexta-feira se leu a aula do Espírito Santo que eu vou colocar amanhã. Olha, presta atenção. Se leu, são os slides que eu vou colocar, ok? E tem tem a devocional. Aí você vai perguntar se respondeu as perguntas e vai perguntar se essa semana orou e se leu a Bíblia e meditou. Eu vou pedir o relatório. Presta atenção. Eu vou chegar aqui para o seu Antônio. Seu Antônio, como está a vida do Pedro? Ele vai contar a vida do Pedro para mim. Como é que foi? Entendeu? O seu Antônio vai ter que cuidar também do Jean. Tem 2, é pai e cuida de 2. Tá bom? Mas aqui tem, ó, você cuida dele, ó, pronto, ó. Vem aqui você para ficar assim, não vai muita coisa pro seu Antônio. Ele vai lembrar, vai, fica ali com ele, ó. Você cuida do Pedrinho, o Pedrinho cuida dele, tá certo? Combinado? Pode ser sim ou não? Pode ser, pai. Tem que ter autorização do pai. Liga lá, bate na porta, ali está mais perto, não gasta nem crédito. Vai cuidar. Por que, meu irmão, eu estou fazendo isso? Por quê? Porque eu quero que você cresça. Eu só dar aula aqui, vai acabar, vamos chegar na 25ª aula, eu vou falar assim, Senhor, eu dei 25 aulas e continua tudo igual. Não pode continuar tudo igual. Nós terminamos o 3º capítulo. Faltam 2 capítulos. E tem que estar no último capítulo, falar assim, não, hoje eu estou quase como o apóstolo Paulo. Olha só. Então eu quero orar por você. Fique aí sentado. Dê a mão para o seu irmão, para a sua irmã, que está do seu lado. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta aula.
a 15ª aula sobre a pessoa do Espírito Santo. Tanto eu quanto os nossos irmãos e irmãs, nesta noite, nos arrependemos, pedimos perdão. Perdão, Senhor, porque passaram 15 aulas, e quão pouco nós crescemos, quão poucas pessoas disseram que, ó Deus, tiveram um relacionamento mais profundo com o Teu Espírito. Nós não queremos ficar só nessas aulas, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver isso de verdade, na nossa vida pessoal, contigo. Por isso agora, Senhor, eu peço misericórdia, nós pedimos misericórdia, pedimos o sangue de Jesus, e pedimos que o Senhor venha usar o nosso irmão, a nossa irmã, para ser uma pessoa que venha, ó Deus, no bom sentido, cuidar, no bom sentido, testar, provar a nossa vida, prestar contas da nossa vida, para que nós possamos crescer juntos. Ó Deus, assim como eu me lembro quando eu era nadador, e que eu apenas treinava porque eu tinha um técnico ali pegando no meu pé, que buscava tirar o melhor de mim, assim que cada irmã possa ser um técnico, possa ser alguém que vai tirar o melhor de cada irmão e cada irmã, para que cresça na graça do Senhor Jesus Cristo. Assim nós pedimos e te agradecemos por mais essa aula, e consagramos a Ti essa noite a comida que vai ser comida agora no intervalo, e também, Senhor, o culto que vai se iniciar às 7h30. Assim nós entregamos as Tuas mãos, nas mãos do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?